streaming is on. 19h30, André. André Luiz. Vamos orar então, meus irmãos. Boa tarde a todos, a todas. Que a paz de Deus esteja entre nós. Vai. Amado Mestre Jesus, foram postas próximo ao computador e dê-nos a inspiração necessária para estudarmos o livro dos Espíritos. Pai nosso que está nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Auxilia-nos, Senhor, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, Livre nossas almas dos erros. livra nossa alma do erro. Neste mundo de desterro, distantes da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, que assim seja. Esta é uma live promovida pela União Beneficente Allan Kardec, que é uma sociedade kardecista espírita, localizada na rua Iviema, número 5.465. 565. No Jardim Monte Líbano, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ali nós temos uma valiosa equipe de trabalhadores incansáveis na assistência aos mais necessitados, que distribui cestas básicas, que promove assistência espiritual às famílias carentes, que visita as famílias carentes ali da redondeza, que atua de acordo com o que Jesus Cristo nos ensinou. Caridade, caridade, caridade. Mais amor e natureza dos espíritos. Com a palavra Odilon Dutra da Silva. Boa noite a todos, boa noite, Zi, André, Luiz, Orlando.
todos que vão assistir depois, quando nós publicarmos no YouTube, que nós possamos ter uma noite de bom aproveitamento, de bom aprendizado, que nós possamos aprender essas orientações, né, que nós recebemos do Livro dos Espíritos. Então, como a André disse, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Nós já estamos no capítulo 2. Hoje é a reunião de número 22. Né? Teve outras também de palestras, né? Ao abrir cada capítulo. Então, nós estamos na parte segunda, no capítulo 1, que vai das perguntas 76 até 131, que é dos espíritos. Então, nós começamos com a origem e natureza dos espíritos. Aí o item 2, né, é mundo normal primitivo. Depois o 3, forma e ubiquidade dos espíritos. Talvez nós façamos pelo menos uma parte de forma e ubiquidade dos espíritos nessa noite. E hoje nós estamos, então, na pergunta de número 82. Origem e natureza dos espíritos. Como sempre nós fazemos, né, cada um faz a leitura de uma pergunta para a gente poder depois fazer os comentários, as reflexões em cima dessa pergunta e da resposta. Como nós estamos em 3, né? Pode ser Orlando? Orlando, você está no jeito aí com o livro? Ou eu mesmo faço, Ozzy? Eu acho que ele tá mudo. Ele não está ouvindo? Acho que ele não está ouvindo, talvez. Não, eu estou sim. O que é? A pergunta 82, o livro dos Espíritos está com você aí ou faço eu? Você que sabe. Quer que eu faça? Pode ser. Está no jeito aí, pode fazer para nós. 82. Isso. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Porque eterno não é, né? Eterno só é Deus, né? Como se... Só que aí ele está perguntando sobre a materialidade, né? Ser matéria. O espírito é seres imateriais? Será certo? Seria uma forma assim de explicar, né? São imateriais, porque matéria a gente sabe o que é, né? Agora, espírito a gente está tentando entender o que é isso, espírito. Como se pode definir uma coisa quando falta um termo de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. E a matéria quintessenciada, mas sem analogia. Para vós outros, é tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos nossos sentidos, dos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo cego careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. Aí está. Aí está a questão, aí está a resposta.
que nós podemos entender sobre essa questão? Primeiro vamos pela pergunta, né? O que a gente conhece o quê? A matéria, né? Matéria a gente sabe definir. A definição que nós dávamos para a matéria é que ela ocupa um lugar no espaço, ela tem peso, ela tem medida, você pode tocar, né, palpar, você pode cheirar, você pode ver. Então, isso é uma matéria. Agora, o espírito. O que é o espírito? O espírito não é matéria. Então, a gente consegue sempre definir as coisas por aquilo que a gente conhece. A matéria nós conhecemos. O espírito, nós sabemos que existe. Sabemos que tem efeito, né, sobre a matéria até mesmo, né, age sobre a matéria, mas ele não é matéria. Então, a Kardec ele faz, então, para ter uma certa definição, a gente poderia dizer assim, espíritos são imateriais, quer dizer, destituídos de matéria. Essa é a pergunta. Qual é a diferença de semimaterial? Porque o perispírito é semimaterial, né? Então, o perispírito ele é uma matéria, né? Então a gente diz semimaterial porque ela é energia mais assim intenssenciada, ela é uma matéria mais sutil, assim, né? Matéria mais etérea. A gente não consegue perceber o perispírito como nós percebemos o nosso corpo físico. A gente não consegue ver, a não ser os médios que têm a vidência, não conseguimos sentir, assim, palpar, né, tocar. Então, por isso que diz que ele é semimaterial, porque ele é matéria, é energia. Só que é uma energia, é uma matéria mais assim sutil, mas ainda assim é matéria. Agora, o espírito, ele tem o perispírito, assim como o espírito também tem o corpo, mas ele não é o corpo e também não é o perispírito. Então, o que é o espírito? É essa pergunta que vem aqui, né? E daí ele fala, então, já que a gente não tem como falar o que é o espírito, a gente pode dizer que o espírito, então, é imaterial. Aí ele fala, como é que você pode definir uma coisa se você não tem como comparar com uma outra coisa, né? A gente compara com aquilo que a gente já conhece. Se eu nunca ouvi falar de uma coisa, como é que eu vou entender o que é isso, né? Como é que eu vou definir isso? Então, ela diz assim, com a linguagem deficiente, quer dizer, a nossa linguagem é incompleta, nós não conseguimos definir com a nossa linguagem. Aí ele traz para a nossa orientação o cego, né? Mas não o cego que se tornou cego ao longo de uma existência, mas aquele cego que já nasceu cego. Então, ele nunca teve contato com cores, com luz. Aí você vai definir para o cego, falar o que é uma luz. Você consegue falar o que é luz, definir? Ele consegue entender o que é luz? Porque se ele nunca viu, né, como é que ele vai comparar? Daí, então, ele diz assim, imaterial não é bem o termo, né? Incorpóreo poderia se dizer, né? Quer dizer, o que é incorpóreo? Que não tem corpo. Na nossa visão assim inicial, dá a impressão que é a mesma coisa. Não, imaterial e incorpóreo parece que seria a mesma coisa, né? Mas ele diz assim, destituído então de corpo físico, né? De corpo mesmo, né? Isso seria uma definição melhor, ele diz. Mas ainda assim é difícil para a gente compreender, porque mas ele é alguma coisa, né? Ele existe. Eu acho que é energia. Não pode dizer que ele não é nada, porque o nada não existe. Então, o espírito, ele é alguma coisa. Nós somos espírito. Nós agimos sobre a matéria, né? Nós temos conhecimento que o espírito tem alguns atributos, por exemplo, a inteligência, mas a gente não consegue definir. Ele foge àquilo que a gente poderia comparar. Você ia falar alguma coisa? Não, eu digo assim, energia, de energia, não é? Então, se a gente falar energia também é matéria. É? É matéria. Porque tudo no universo é energia. É. A própria matéria que nós conhecemos, que nós tocamos, é uma forma de energia. É uma energia que está
aglomerada, né? Que está de uma forma que nós conhecemos, podemos tocar. Mas tudo é energia, como nós estudamos nos capítulos anteriores. E energia é matéria. E o espírito não é matéria. Então, aí a gente fica nessa dificuldade de entender o que é. Aí ele diz assim, é matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, quer dizer, sem como comparar. Analogia é comparar, né? Nós não temos como comparar. Então ela seria assim, tão etérea, que escapa completamente ao alcance dos nossos sentidos. Então, quando dizemos assim, os espíritos são imateriais, é porque ele difere de tudo aquilo que a gente conhece como matéria. E, de novo, ele lembra da questão do cego, né? Digamos, uma população toda de cegos, um povo de cegos. Ele não teria como exprimir, como explicar a luz e os efeitos dessa luz. O cego, ele conhece aquilo que ele já vem com o sentido que ele já tem, né? Ele ouve, ele cheira. Então, para ele, ele sente o gosto, né? Que é o paladar, o tato. Mas mas daí para aí. Ele não pode compreender, ele não conseguiria compreender, o cego nem na ciência, o efeito das luzes, das cores. E aí, então, nós, encarnados, nós somos, então, verdadeiros cegos em relação à essência do espírito, daquilo que está sobre, além da matéria. Nós não conseguimos definir isso aí. Então, a gente tenta essas comparações que a gente fala, incorpóreo, imaterial, mas assim, pela imaginação, às vezes a gente consegue imaginar alguma coisa, mas ainda assim é muito pobre essa imaginação, ainda não completa. Então, essa questão, ela nos leva a no meu entender, a essa reflexão. Se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, está aberto. Não, a gente pode dizer o seguinte, resumindo, o corpo é material, o espírito é incorpóreo e o perispírito é semimaterial. O corpo é matéria, é uma matéria, isso mesmo. O perispírito também é matéria, só que é uma matéria mais sutil, é matéria também. E o espírito incorpóreo. É uma definição só para a gente ter algumas palavras para exprimir aquilo que a gente ainda não tem como fazer uma definição melhor, pela pobreza da nossa linguagem. Vamos para a próxima questão? Vamos. 83. Quem pode fazer? Você mesmo, Orlando Azzi? Eu faço para o André comentar. Tá bom. Vamos lá. Presta atenção, André. 83. 83. Vou ouvir. Essa é impressionante. Os espíritos têm fim. Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se é dado tempo mais ou menos longo o elemento que são formados. Não se dissemina e volta à massa de onde saiu. Como sucede com os corpos materiais? É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Porque os espíritos são criados por Deus, né? Há muita coisa que não compreendeis, porque tendes limitada a vossa inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio compreende.
Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos, por agora, dizer. Realmente. Com a palavra, André. A Sheila chegou. Hã? O livro dos Espíritos, ele tem, assim, algumas questões que Kardec escreveu assim, o Kardec e os mentores, né? Escreveram assim, é tudo que podemos vos dizer neste momento. É. Isso nos frustra um pouco e mostra o nosso atraso espiritual, intelectual. Mas vai chegar um dia em que a gente vai compreender isso aí Melhor. melhor. O espírito, ele tem um fim. Ele pode, assim, acabar. Isso a gente não sabe, só Deus que sabe. Ficou, por enquanto a gente não sabe, né, Tio? Ou tô errado? Não, mas diz que é imortal, então não tem fim, não. Não, imortal é aquilo que não teve começo e Não. não tem fim. Aí é eterno. É verdade. O senhor tem razão. Isso é imortal. Dilon, e aí, Dilon? Aí nós vamos caímos naquela questão mesmo que o André disse, né? A gente fica com dificuldade de definir, porque nós ainda nossa compreensão ainda não chega tanto. Então, nós dissemos assim que Deus é eterno, né? Quer dizer, não teve princípio. Mas também dissemos, né, isso foi até comentado na reunião anterior, dissemos também que ele criou de todo e sempre. Né? Então, os espíritos foram criados por Deus, então foram criados sempre, porque Deus sempre existiu. Mas eles foram criados por Deus, então o princípio dos espíritos é Deus, de nós espíritos, né? Ele que emana. Agora, quanto ao fim, diz que não. Né? Ele existe para todos sempre. Nós sabemos que nós nascemos um dia, né? E nós não sabemos até onde nós não vamos morrer nunca. O espírito nunca morre. É difícil para a gente entender isso, né? Que é uma coisa que teve começo, não possa ter fim, né? A gente sempre dá. É até um ditado, né? Teve começo, tem fim, né? Tudo que tem começo, mas não se aplica ao espírito. O espírito, ele não morre nunca. A nossa compreensão ainda é pequena e a gente tem dificuldade para entender isso, de aceitar até isso. Como que uma coisa que foi criada, né? Pode não ter fim, né? Então, é isso que fica na mente da gente. Né? Mas precisa ver que foi criado por Deus assim. Né? A gente não sabe, né, se não tem. Não. Não tem. Não, ele afirma que não tem. Ele diz assim, dizemos que a existência... Excluir um dia o espírito. Não tem fim. Ele vai se tornando tão ignorante, vira um horroide, depois do horroide ele não pode acabar. Não, pelo contrário, ele vai se evoluindo, até virar uma centelha de luz. Tem espírito, tem mundos espirituais que já os espíritos não precisam de perispíritos, mas vai virando uma essência, né? Cada vez mais apurada. Essa
situação que a dona Helena falou aqui, que chega uma hora que o espírito vira ovoide. É, Não, aí já é outra história, André. Aí já é aquelas entidades que já não pode mais mostrar o corpo de espírito dele, né? Já seria a segunda morte, né? Então, não sei. Não sei. A segunda morte, isso aí, é conhecido. A segunda morte, quando ele se tornou, Aí nós temos duas situações, né? Nós somos criados espíritos simples e ignorantes. O nosso destino é a evolução. Nós evoluímos sempre. Aqueles espíritos que não conseguem evoluir, que permanecem estacionários, presos, então que se tornam, né, essas formas que a Zí citou aí, de ovó e tudo mais. Mas eles não morrem, né? Eles continuam existindo, só que ainda estão no início, né, da evolução, e às vezes permanece por algum tempo naquele estágio evolutivo, né? Se recusa a avançar. Depois ele avança, mas todos nós vamos avançar. E todos nós vamos chegar a espíritos puros. Todos, né? Mesmo aquele maior criminoso, né? Aquele que tem maior quantidade de maldade dentro de si, ele vai evoluir e vai chegar a espíritos puros, né? Um dia todos nós seremos anjos, diz a música. Então todos nós estamos fadados à evolução. Mas o que o Espírito diz aqui, o Espírito de Verdade, ele diz assim, ó, dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Quer dizer, eles não têm como explicar isso melhor para a gente. Nós não temos como entender. Por mais que eles tentem nos esclarecer isso, nós não temos como entender. Até a questão mesmo da criação dos espíritos, né? A gente fica assim, meio confuso, né? Por que o espírito... Como assim, né? Deus é eterno e sempre criou espíritos de toda a eternidade. está E criando. para onde vai essa quantidade enorme de espíritos, né? Infinito? Quer ver? Ó, só para a gente fazer um raciocínio aqui rápido, diz que nosso planeta Terra tem 4 bilhões de anos. Digamos que fosse criado um espírito por ano, só aí já teria 4 bilhões de espíritos. Um espírito por ano. E nós sabemos que, né, Deus cria infinitamente, né? Então, se a gente for pensar nisso, né, há 2 espíritos por ano, né, seria 8 bilhões de espíritos já teria criado só nesse curto espaço de tempo. E nós temos diante de nós a eternidade. A eternidade é difícil a gente imaginar, né? Qual que é o fim da eternidade? Não existe o fim da eternidade, né? Por mais longe que a nossa imaginação vá, né, bilhões, trilhões de anos, ainda assim nós estamos longe de chegar ao fim, porque não tem o fim, não existe o fim. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. E aí? Ué, tá bem claro, né? A questão, assim, né? Os espíritos estão no mundo fora daquele que nós vemos. Nós, enquanto encarnados, enxergamos eles, mas eles estão nesse mundo, eles estão presentes, né? No mundo dos espíritos. Naqueles filmes que a gente assiste de ficção, né? Às vezes eles fazem uns ensaios sobre essas questões desses mundos paralelos, né? Matrix mesmo é um exemplo disso, né? Que a gente sabe assim que tem vários universos, vários mundos interagindo um ao outro.
Porque a gente fica imaginando, né? Como é que é isso, né? São dois mundos dentro de um mundo, né? Nós estamos nos comunicando, né, com esse outro mundo, com o mundo dos espíritos. Ele está o tempo todo presente aqui conosco, que nós não percebemos eles. É o mundo das inteligências incorpóreas, como ele disse, tá vendo? Já estou usando aqui o termo inteligência incorpórea para definir o espírito. Vamos para a próxima questão, então? Cadê? Pode ser você mesmo. Acho que o Orlando foi lá. A Sheila, aliás. Eu? Acho que o Orlando está ajudando lá o André, né? Ah, tá. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, ele é pré-existente e sobrevivente a tudo. Também é uma pergunta e uma resposta bem clara, né? Eu aqui no meu mundo corporal, eu ia falar que era o mundo corpóreo. Exatamente o que eu estava pensando aqui, né? Porque a gente puxa a sardinha para o nosso lado, né? A gente sempre vai achar o nosso mais importante. Esse é o que eu vejo, é o que eu sinto, é o que eu estou vivendo. A gente tem essa ideia. E os espíritos também, eles sempre esclarecem que nós somos uma cópia, não muito boa, do mundo espiritual. E a gente sempre imagina diferente, né? Que lá que é a cópia daqui, né? Então, nosso mundo não é o mais importante. E se a gente for depois raciocinar bem, é claro, né? Porque aquele é o outro que continua existindo sempre. O nosso é o fim. Uma transformação. Mas quando a gente estiver do lado de lá, a gente vai falar que lá é mais importante. Então, são as nossas visões, as nossas crenças. Mas ele esclarece por que lá é mais importante, porque lá já é pré-existente, lá surgiu antes do nosso, né? Então, por isso ele é mais importante. Nós temos dificuldade de valorizar essas questões que nos foge ao contato físico, ao contato material. Por exemplo, as energias, o pensamento, o sentir. E hoje, cada vez mais, nós estudamos, e não é só no estudo assim revelado pelos espíritos, mas a própria ciência humana, ela vem comprovar que, por exemplo, o pensamento ele gera matéria, ele movimenta a matéria. Através da vontade, nós transformamos coisas, geramos energia. E são energias capazes de produzir assim, coisas fantásticas. E a gente sempre busca o exemplo de Jesus, né, que controlava as tempestades, promovia curas, recuperava órgãos físicos. E ele disse na época que nós poderíamos fazer a mesma coisa. Nós podemos nos curar, podemos... Então, só que o que nos falta? Saber usar essa energia. Nós ainda não temos o conhecimento, talvez o conhecimento técnico, né? A forma de utilizar ela. Nós ainda vacilamos na questão da nossa fé. E nem a energia adequada, né? Adequada. Porque às vezes a gente ainda está aprendendo a lidar com as emoções para poder depois trabalhar com a energia, né? Então, por isso vai demorar ainda, eu acredito. Ainda não estamos prontos ainda para usar todo esse recurso que Deus nos disponibiliza. Mas alguma coisa a gente já está podendo fazer. E alguma coisa, essa pouquinha coisa que a gente vai aprendendo, já vai tornando a nossa vida melhor. Porque daí a gente consegue viver melhor com as nossas emoções, conseguimos nos curar de muitas questões, problemas até mesmo físicos. Já percebemos que o viver, né,
o presente é muito importante, né? De a gente saber viver a vida, saborear o poder da gratidão, né? Sabemos que nós atraímos bons resultados pela nossa crença, pela nossa fé. Ontem eu estava aí com a Zi, nós assistimos aquele filme, até fomos dormir bem mais tarde, né? Nós estávamos assistindo 2 filmes, são a sequência uma da outra, que é da Madre Teresa de Calcutá. É muito interessante como é que ela trabalha com essa força, com essa energia. Que ela tinha assim, para ela era natural, não ficava assim, eu tenho fé em Deus. Não, para ela natural. Vamos fazer alguma coisa? Vamos. Não, mas nós não temos dinheiro para isso. Pode deixar que na hora aparecia. Né? Ela tinha certeza. Para ela aquilo já estava materializado, era natural Então, essa conquista que a gente está em busca. Nós ficamos assim meio inseguros, mas será que vai dar certo? E não sei não, né? Não vai. Essa nossa falta de fé é que às vezes dificulta a gente conquistar as coisas que Deus nos coloca à disposição. Orlando, você está sem imagem ou eu? Voltou. Você não voltou. Espera aí. Então, aqui, agora nós vamos para a pergunta, então, 86. Assim, você está com o livro dos Espíritos aí na mão? Você quer fazer a pergunta 86? Para nós? Eu? O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isto alterasse a essência do mundo espírita? A essência do mundo espírita? Nós estamos estudando cada vez mais o livro dos Espíritos vai dizendo que a nossa participação aqui no planeta é pouco relevante. Essa que é a verdade. Prova disso é essa pergunta. É uma pergunta muito clara, né? O mundo... Como é que é? Repete para mim. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a condição do plano espiritual? A meu ver, é óbvio que sim. Dado a imensidão do universo, né? Nós temos no universo bilhões e bilhões de planetas. Então, por toda parte disso. Que circulam sóis. Nós temos sóis de diversas intensidades, né? Não é só o amarelo, há sóis azuis, há sóis brancos, até mais fortes do que o sol amarelo, que o planeta Terra A questão também, a gente analisando aqui, né? O que é o mundo espiritual? O que é o mundo espírita, né? Como é que a gente separa um do outro? O mundo material é tudo aquilo que nós conhecemos aqui, né? O mundo físico. É tudo que é constituído de matéria. Essa energia que gera toda a matéria existente no universo. Esse mundo espírita poderia existir sem a existência do mundo material? Quer dizer, se existisse somente o mundo espírita, talvez nem existissem planetas, por exemplo. Né? O planeta é matéria. Né? Não existiria um mundo material.
Existiria só o mundo espírita, só o mundo dos espíritos. Como ele diz aqui, eles são interdependentes, né? Então, de certo que sim. Né? De certo, ele só fala assim, de certo, né? Quer dizer, poderia sim. Jamais ter existido e nunca ter existido. Porque eles são independentes, né? Então, não depende. O mundo espírito não depende da matéria para existir. Né? Por isso que nós dissemos nas questões anteriores que o espírito ele tem um corpo perispiritual e o ser humano tem um corpo físico, né? Que é o corpo, que é o espírito, que é o corpo que nós usamos para nos movimentar aqui na Terra. Mas o que existe além disso tudo, né? Que pré-existe a morte até do corpo, é o espírito. Só que nós vivemos uma relação incessante, um sobre o outro, um reagindo sobre o outro. Nós estamos sempre interagindo. Então, é necessário para a gente se manifestar aqui, né, no corpo físico, a existência do corpo físico, né, da matéria. Mas poderia existir o espírito sem precisar existir a matéria. Orlando ele disse numa questão anterior aí, né, que nós vamos chegar cada vez mais nos distanciando dos corpos físicos, inclusive do corpo espiritual. Nós vamos deixando de ter. Ele vai se tornando cada vez mais assim sutil, mais quintessenciado, que talvez nem exista mais. Então, daí, nesse estágio, o espírito já não depende mais, não tem mais correlação, né? Não tem mais interferência no mundo físico, não há necessidade. Acho que é mais ou menos isso. O mundo material, o mundo espírita existir sem o mundo material. Eu acho que está dizendo aqui que é possível, né? Ser interdependente, não é? Eu acho, não. A afirmação dos espíritos que é possível existir o mundo espírito sem a necessidade do mundo físico. É possível isso aí. E é difícil para a gente imaginar, né? Porque nós estamos encarnados. Nós temos uma dependência muito forte da matéria, enquanto espíritos encarnados. Daí a gente imaginar o espírito destituído totalmente sem a matéria é muito complicado para a gente entender ainda. Passemos para a próxima pergunta, a 87, que é a última desse título, daí a gente já pode encerrar por hoje, eu imagino, né? Que daí a gente faz essa perguntinha aqui, que é a última, 80. Você pode fazer, Orlando? 87? Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tende muito deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se utiliza, né? Deus serve. Tem uma outra que se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso é que há regiões interditas ao menos adiantados. Interditas mesmo. Aos menos adiantados. Por isso que existem regiões para pessoas assim. Espíritos assim. Então, a pergunta é se o espírito ocupa um lugar no espaço. Quando ele fala que estão por toda parte, quer dizer ocupa também, né? Quer dizer que eles estão em toda parte, onde ele pensa, ele está. Agora, essa questão de ocupar um espaço, a gente tem muito a ver com a questão da matéria, né? Esse objeto aqui está aqui, está ocupando um espaço. Agora, o espírito, ele não é matéria, como é que ele ocupa espaço? Não é isso?
E por isso que diz, está em toda parte. Né? Aí ele dá um esclarecimento melhor para a gente entender que ele está agindo em tudo e em todos. E é claro que é limitado ao nível evolutivo de cada espírito. Tem espírito que pode ter essa abrangência de comunicação e de interação com nós, seres humanos, muito maior do que outros, de acordo com a sua evolução. Tem situações que ainda a gente não consegue entender. Por exemplo, o espírito se comunicar em vários lugares ao mesmo tempo com comunicações totalmente distintas uma da outra. Porque nós nos limitamos ao que nós somos. Aí nós temos dificuldade de entender isso. Como é que pode, né? A pessoa fazer várias palestras, por exemplo, ou dar várias comunicações ao mesmo tempo, em diversos lugares, cada uma diferente da outra, e é o mesmo espírito. Por quê? Porque nós conhecemos a nossa potencialidade, a nossa capacidade. E a capacidade outra, nós não temos esse conhecimento, essa capacidade de entender até. Me dá um copo d'água para eu tomar um gole d'água. Mas são coisas assim para a gente refletir, que a condição do espírito é muito maior e muito diferente da que nós conhecemos aqui. Algum comentário mais? Não, acho que é isso mesmo. Nós já estamos com 52 minutos de live, então eu passo a palavra para o André Luiz, para ele encaminhar para o encerramento do nosso encontro dessa noite. Na próxima reunião, né, nós começamos um outro título, que é Forma e Ubiquidade dos Espíritos. Está com você, André. Bom, foi proveitoso, gente? Foi. Sim, muito. A minha pergunta é para todos, assim, todas, né? Se alguém achar que não foi Sim! Sim, todo mundo já achou que sim. Agora faz a oração de encerramento. Então eu vou pedir para a nossa irmãzinha Sheila fazer a prece de encerramento da nossa live. Não, eu já fiz semana passada. Hoje eu vou passar pro tio Dilon. Ok, pode ser. Vamos fazer o nosso encerramento, então. Agradeço a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos mentores que estiveram presentes em nossa reunião. Sabemos da nossa dificuldade, muitas vezes, de entender. São os capítulos assim, que nos levam a uma reflexão além daquilo que nós conhecemos, da nossa convivência material. E é necessário que a gente faça essas reflexões para melhor entender a obra de Deus, melhor entender por que estamos aqui, melhor entender que nós precisamos modificar nossa forma de viver, as nossas crenças, para melhor nos conduzir diante da lei de Deus. Nós possamos cada dia mais nos conduzir em direção ao amor de Cristo, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. Nós possamos, Senhor, nos unir mais, nos amar mais. E essas energias que nos envolvem nesta noite possam nos tornar um pouquinho melhor, aliviar as nossas tensões, as nossas dores, os nossos desconfortos no campo das emoções, e que também essas energias possam ser direcionadas à água que nós colocamos ao nosso lado, para utilizar em nosso benefício como remédio, Senhor, como uma medicação para o tratamento
que necessitamos. Que a vossa paz, vosso amor permaneça entre nós. Assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Gratidão. Graças a Deus e que assim seja. Muito obrigado a todos, a todas que me ajudaram na live dessa noite. Tá? De nada, Herbão.